Olá a todos, a gente está com super prazer de estar aqui com a Letícia, que é ex-aluna da FEARP, formada em Economia, e a graduanda Bruna Maria. Então a gente quer saber da Letícia, que atua nesse mercado de fintechs, de como é a experiência profissional dela. Bruna, que pergunta você teria para ela? Letícia, eu gostaria que você contasse mais para a gente como que é o seu dia a dia. Sim. Bom, no meu dia a dia, né, então eu utilizo bastante ali Big Data, né, então programação, SQL, a parte analítica também muito forte, né. Então ali basicamente, então a gente vai identificando comportamentos, né, que podem levar ali a uma fraude, né. Então é um trabalho bem dinâmico, né, então envolve muito ali tanto a parte analítica dos dados, né, quanto conversar com as pessoas, olhar todo um histórico, ter uma visão mais macro, né. Então ali no dia a dia eu trago um pouco do que eu aprendi na área de estatística, né, a parte de comunicação, a parte de como montar o storytelling, né. Então eu acho que hoje essa é uma habilidade que vem sendo bastante destacada e principalmente como eu vou alinhando isso com as outras equipes, né. Porque muitas vezes um projeto que eu preciso ali para minha área, né, eu preciso alinhar com outras equipes, produto, operações, equipe de negócios, comercial, né. Então ter todo esse entendimento também um pouco mais macro, né, ali fora do Sellers Growth, né, de aquisição de point, no Mercado Livre, né, que eu estou atualmente, envolve um pouco dessas habilidades, né, a gente saber conversar com os diferentes grupos, né, e saber como a gente vai priorizar o que precisa ser feito e tudo isso nesse sentido, né. Então, basicamente eu perdi ali um tempinho ali, me dedicando mais a aprender, por exemplo, a SQL, né, uma coisa que vem importantíssima. A parte de estatística também sempre revisando outras formas, né, de analisar os dados, né, porque a gente aprende uma base aqui na universidade e aí no dia a dia a gente vai aprendendo umas outras formas de como mostrar. Então, sempre fazendo cursos, né? Então, a gente está sempre trocando ideias ali com as pessoas também de como ir melhorando o que a gente pode ir fazendo, né? Nesse sentido. E eu acho que um ponto que eu destacaria também aqui, né, que é muito importante, são as transformações que estão acontecendo no mercado de trabalho, né? Recentemente saiu um estudo, se eu não me engano, do Fórum Econômico Mundial, né, falando um pouco disso. E muitas vezes a gente pensa na questão da inteligência artificial, que talvez tomaria empregos, né? Na verdade, não seria a inteligência artificial em si, mas você estaria perdendo o seu cargo possivelmente para uma pessoa que saiba lidar com ela, né? Então, eu acho que a gente precisa estar ali um passo à frente, né? Se profissionalizando, buscando um conhecimento, porque tudo vai mudando o tempo todo, né? Então, a gente está em ambientes dinâmicos que a gente precisa ver como a gente vai agir diante de uma situação que vai surgindo que é totalmente diferente de outra que surgiu no dia anterior, né? Então, é praticamente impossível prever tudo que vai acontecer no seu dia a dia. Então, eu vejo muito mais isso, que a rotina hoje do trabalho cada dia você está ali olhando na sua caixinha de ferramentas e tal, o que eu já tenho e o que eu preciso buscar para resolver isso que apareceu aqui diante de mim, né? Então eu vejo que quando, por exemplo, eu estava na universidade, pensava muito mais que se, por exemplo, fosse para um banco, trabalharia na parte de modelagem, alguma outra coisa assim, que não teria tanto contato com as pessoas, né? Mas hoje eu vejo que muito mais, né, no nosso setor a gente faz isso de alinhamento, o setor de apoio, né? De como que a gente impulsiona o negócio, né? Não deixando que as fraudes atrapalhem o desenvolvimento e o crescimento do negócio. Então, isso precisa estar, né, alinhado com o negócio, o que a gente sempre faz, né, precisa estar ali de acordo, né? Então, eu acho que a gente ganha muito nisso, né? Porque você começa a olhar o mesmo problema de diferentes perspectivas, né? Então, o que o lado comercial está vendo? O que o lado dos produtos está vendo? O que o lado de fraude está vendo, né? Então, por exemplo, vamos lá, a gente tem algum caso de um cliente que transaciona bem, né? Tem muitas transações. E aí, do lado de fraude, essas transações são saudáveis, né?
Aí negócio, a gente precisa aumentar as transações que tem com determinado cliente. Mas aí vem a gente trazendo um warning, né? Isso é uma transação saudável? Né? A gente olhando ali o lado do comportamento, o comercial também faz análise do comportamento do lado deles. Então, a gente aprende muito mais que temos habilidades nesse sentido de olhar como um todo, né? Para tomar uma decisão. Então, eu acho que isso que é muito bacana, não só o que a gente tem tecnicamente, né? Digo assim, em termos de estatística, de olhar para os dados em si, né? Como a forma como a gente vai contar a história, a forma como a gente vai construir todo esse raciocínio, né? Que eu acho que isso que é o mais importante. Entendi. E para você, qual que é a importância desse negócio? Como você vê isso? Bom, eu acho que prevenção à fraude, né, se a gente pensa principalmente no Brasil, vem ganhando um grande destaque, né? A gente tem muitas fintechs surgindo, né? A gente tem onde eu trabalho no Mercado Pago, que o market share do Brasil, né, ali é bem representativo. Então, a gente tem que estar muito atento, né, à questão, né, da cibersegurança, proteção de dados dos usuários. Então, uma série de cuidados que a gente tem que tomar ali, né, alinhado ao desenvolvimento do negócio. Mas, sem dúvida, eu acho que é isso de estar cada vez mais atento em como a gente pode contribuir para um desenvolvimento saudável do negócio, né? Então, a gente está ali, né, identificando padrões, né, trazendo essas visões para colocar ali na parte, né, alinhando com a estratégia, né, como a gente vai seguir crescendo, né? Então, eu acho que todo esse desenvolvimento é extremamente importante. E parte disso passa pela colaboração entre as equipes, né, na troca de conhecimentos, né? Então, isso é fundamental para o desenvolvimento da carreira de todos nós lá. E Letícia, o que você recomendaria para os nossos alunos e alunas que estão interessados em entrar nesse mercado de fintechs, de gestão de fraudes? No mercado, a gente pensa muitas vezes, né, quando a gente pensa ali fintech, a gente pensa em inovação, a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em área financeira, né? Então, eu acho que a gente tem diferentes caminhos ali que a gente pode se desenvolver, né? Então, às vezes, quando pensa numa coisa mais tecnológica, a gente pensa logo em linguagem de programação apenas, né? A gente pensa ou que precisa de um background financeiro muito mais consolidado, mas aí tudo depende. Então, a gente tem diferentes carreiras, né, ali dentro de fintech, por exemplo, né? Então, tem o pessoal de TI, né, tem o pessoal de produtos, tem o pessoal de operações. De certa forma, em todas as áreas você precisa ali ter essa questão da comunicação, né, de gerenciar seu tempo, de gerenciar projetos, né? A parte, dependendo da área que você vá, você precisa também desenvolver algumas skills específicas. Então, por exemplo, vai para a área de crédito, importante ter conhecimento de scoring de pagamento, né? Então, ter entendimento do que significa, os riscos que você está tomando ali, né? Então, na parte de aquisição, né, entender um pouco da retenção de clientes, né, de tudo que pode estar ali por trás dos números, né? Então, eu acho que a gente está atento e sempre se desenvolvendo. Então, tem muitas empresas que oferecem formações de habilidades, mas também é importante a gente, como profissional, estar sempre buscando, né? Então, temos cursos de LinkedIn, do Udemy, cursos também universitários, então o MBA. Eu acho que é importante a gente estar ali focando no aprendizado contínuo, né? Porque senão a gente não consegue desenvolver nosso trabalho e sua potencialidade, né? Eu acho que hoje, como eu tinha comentado, né, a gente fala muito da questão da inteligência artificial, de como tudo vai mudando, mas eu acho que é como a gente vai se adaptando, né? Então, é claro que a gente nunca vai saber tudo, mas eu acho que é sempre importante a gente pensar que eu posso aprender mais, né? Posso contribuir mais, eu posso contribuir de uma outra forma, né? Então, estou sempre disposto, não ter medo de ir aprender, a gente vai errar, a gente vai acertar, mas acho que a gente tem que estar disposto a trilhar esse caminho. Excelente. Super gratidão, Letícia, super gratidão, Obrigada. Bruna Maria, e até a próxima. Obrigada.